dia, igreja. Graça e paz. Tudo certo com todos? Oi para você que nos acompanha no YouTube também. Seja muito bem-vindo. Pessoal, todo mundo feliz? Todo mundo disposto a louvar o Senhor agora nessa manhã? Vamos entrando? Quem está no café, deu a hora. Vamos começar? Enquanto a galera vai entrando aí, vamos fazer uma oração, nós aqui juntos? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos permitido nos reunirmos mais uma vez aqui nessa manhã. Oh Deus, que o Senhor conduza toda a ministração hoje, que o Senhor conduza todo o nosso culto. Oh Deus, nos dê, Senhor, concentração, o entendimento correto da Tua palavra. Oh Deus, que o Senhor se manifeste, se revele aqui para nós hoje. Oh Deus, para cada um individualmente. Oh Deus, que toda a ministração seja viva e eficaz. Oh Senhor, de acordo com a Sua palavra. Oh Deus, suficiente, Senhor, para a gente Te conhecer melhor e nos conhecermos melhor. Oh Deus, que toda a nossa programação hoje seja para nos corrigir, para nos consertar, para nos livrar do pecado. Oh Deus, que seja um momento santo de nós todos juntos para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te
te ver. Amém, pessoal? Pessoal, essa é clássica, hein? Todo mundo conhece. Em João 3,16, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos cantar uma música sobre isso agora? Para a gente relembrar o sacrifício de Deus por nós, por amor, para a sua glória. Amém? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de
Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém. Pessoal, a próxima música, ela faz uma breve referência ao Salmo 84, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então vamos declarar mais uma vez, em louvor, em adoração ao nosso Deus, que a vida que vale a pena é essa mesmo, que a gente morre para nós e vive para o Senhor. Amém? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
sacrificar aquilo que me está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Isso aí. Amém. Você foi abençoado aí? Se você não sabe, esse é o grupo de louvor do nosso culto da noite. Vieram nos abençoar aqui, ó, Mauricinho, Gabriel, Ana Vitória. Muito legal, né? Ver esses meninos aqui louvando ao Senhor. Tenho certeza que você foi muito, Mauricinho, foi muito edificado nesse tempo de louvor. Amém. Graças a Deus. Nós temos alguns avisos para dar. Você pode projetar aí, Arthur? Primeiro, os horários dos nossos cultos. Quinta-feira, toda quinta-feira, 19h30, nós temos um culto que é conduzido pelo pastor Gilberto e equipe, né? Tem vários irmãos junto com ele, pastor Hamilton e outros. É um culto de estudo e um culto de oração. Marcelo Segato também tem ministrado nesses cultos, né, Marcelo? E tem sido bênção para quem consegue participar. Então, se você tem essa disponibilidade, não tem nenhuma atividade na quinta-feira, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nos cultos nossos da quinta-feira. Culto de domingo, nesse horário, que a maioria que está aqui presente costuma participar, e também temos o culto à noite, que não é culto de jovens, é culto conduzido pelos jovens. Mas cada vez mais famílias, né, têm participado do culto da noite, do culto às 19h30. Temos também os nossos cursos, Mulher Única, Homem ao Máximo. Todos esses vão acontecer, Carol? Todos. Educação de filhos à maneira de Deus e experiência do lar. Inscrições nesse curso com a Carol. Esses cursos vão começar no dia 28. Então, até dia 27, se houver vaga, né, se não lotou as turmas, você pode se inscrever. Mas o conselho é, não espere esgotar as turmas. Não é verdade? Quem foi abençoado por algum desses cursos aí, levanta a mão. Agora, olha, você que não levantou a mão, olha quanta gente foi abençoado por esses cursos. Então, faça. São ferramentas importantes que vai te ajudar, homem e mulher, a desenvolver a sua atividade na sua casa, nos seus relacionamentos. Muito importante essas ferramentas. Então, Carol está ali, você procura ela no final do culto, se você tiver interesse de participar. Amém. Hoje nós temos muita alegria de ter com a gente aqui uma família. Uma família que, não posso dizer que está nos visitando, porque ela já fez parte dessa igreja, está morando a 1.000 quilômetros daqui, na cidade de Campos dos Goitacazes, a família do nosso querido irmão Martins. A Rebeca ali está com a mão assim, já querendo se esconder, mas é a família muito querida por nós. Eu queria que eles ficassem de pé. Martins, Rogéria, Dona Inácia, Rebeca, Rodrigo. Junto com essa família muito especial, todos que estão nos visitando, fiquem de pé. Primeira ou segunda vez. Olha só, então agora vocês vão receber um presentinho da igreja.
tá? Uma lembrança. E é só um símbolo para dizer quanto nós estamos felizes com a sua presença aqui. E toda vez que você voltar, que você puder voltar, vai ser muita alegria para nós. Amém? Eu vou contar uma breve historinha do Martins. Pode sentar, Martins. Martins é um intercessor. Ele, apesar de estar longe, ele faz parte do nosso grupo de oração dos homens. Eu tenho uma mãe que mora também a 1.000 quilômetros daqui. Está muito idosa. E eu visito a minha mãe 2 vezes por ano. O Martins mora a 100 quilômetros dela. Ela mora em Itaperuna, ele mora em Campos dos Goytacazes. Mas toda vez que eu vou visitar minha mãe, ele sai de Campos dos Goytacazes com a sua família, viaja 100 quilômetros apenas para orar pela minha mãe. Sabe o que é isso, amados? É o espírito do intercessor. Daquele que não olha apenas para as suas necessidades, pelo seu conforto, mas se move em relação ao outro com o coração de um intercessor. E toda vez que o Martins vai, é sobrenatural, porque é assim que Deus age. Né? A minha mãe melhora assim, ela tem Alzheimer, um processo ainda inicial, mas ela melhora assim sobrenaturalmente. Em seguida, a minha mãe é outra. O que é isso, amados? É Deus movendo através da intercessão. Né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Martins? Pela sua família. Tem aqui o filho dele, vascaíno, o Rodrigo, né? Porque ele veio lá de Portugal, então todo português é vascaíno de raiz. Veio aqui visitar também. Graças a Deus. Então, vamos orar agora pelos pais, hoje é dia dos pais? Então, todos os pais, desde os mais novos, como o Rodrigo, que está lá atrás, desde o mais velho, como o Martins, que está aqui na frente. Vamos ficar de pé todos? Todos os pais. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio da paternidade. Né? Deus nos deu um privilégio maravilhoso. Eu digo que meus filhos são muito, muito melhores que eu. E eu tenho certeza que você tem essa experiência também. Dizer que os seus filhos são muito melhores que você. Porque é assim que Deus faz, né? Deus não é um Deus só de Abraão. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? O que Deus tem para a gente é sempre coisa melhor. Sempre crescimento. Vamos orar, então. Vamos agradecer a Deus por isso. Você que é mãe, mulher, filha, filho, estenda a sua mão aí para os seus pais. Se você não tem nenhum pai aqui presente, estenda para um, escolhe um, estenda a sua mão, abençoa a vida dele. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio, o privilégio da paternidade. E nós temos uma referência, um pai amoroso, um pai, quando não éramos filhos, nos chamou de filhos, que é o Senhor. Oh Deus, que possamos ter um modelo, Pai, esse modelo, para tratar os nossos filhos, para ser pais na essência da palavra. Oh Deus, que sempre que a gente tiver de escolher entre ter razão e o nosso filho, a gente escolhe o nosso filho, Pai. Que os nossos filhos sejam, Pai, no nosso coração, Pai, um valor inestimável, porque é assim que só olha para nós. Oh Deus, nos dê mesmo, Pai, um coração de pai como o Senhor é. Obrigado pela vida aqui de cada pai aqui representado, que o Senhor possa estar sustentando eles, abençoando a vida de cada um, a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, a gente vai ter um tempo agora onde você vai poder depositar aqui no gasofilácio, sabendo que tudo isso, né, essa igreja tem temor e tremor para usar esse recurso no reino, na sua multiforme oportunidade que Deus nos tem dado em várias frentes. Essa igreja é uma igreja pequena, mas tem trabalhado com ação social, com missões, com trabalho de evangelismo forte, com trabalho para as famílias. Deus tem nos dado muitas oportunidades. E todos esses recursos que você traz é investimento no reino de Deus e não é investimento maior do que esse, melhor do que esse. Amém? Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver
mas tua Paz do Senhor, meus irmãos. me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Para que Deus sabe o que acontece. Mas não deixe de nos dar essa perda. eu poderia estar Sabe? em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, Está no livro, irmão, livro. tua presença me atraiu. Tentei me Deus esconder conhece, sabe? por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, Não pertence a Deus. e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil, que qualquer outro lugar. Pais, familiares, amigos, traumático, não importa a circunstância que ocorreu esse fato, mas que ocorreu. E que nós venhamos aí cada vez mais buscar incessantemente a presença do Senhor, para que no momento que chegarmos, na hora da nossa partida, nós temos a certeza de que o Senhor, o Senhor Deus e Pai, Deus amado, em nome de Jesus, nós contigo, Pai, Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. não somente hoje, mas agora, Pode se sentar, querido. Aleluia. Dia dos Pais. Quanta coisa que a gente poderia compartilhar aqui. Mas eu vou compartilhar um texto com vocês, que a hora que eu acabar esse texto, você vai falar o seguinte: o que esse texto tem a ver com pai? Mas nós vamos chegar lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou você acompanhasse a leitura aqui, do texto, que está lá no capítulo 2 do Evangelho de João, os primeiros 10 versículos. Com certeza você já ouviu falar desse texto, é a narração, a narrativa, né, do primeiro milagre de Jesus em seu ministério público. E diz assim, nesse texto: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho.
Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Então, se você perguntar assim, onde está o pai nessa história aí? Na verdade, nós temos aqui 2 situações, 2 pessoas interessantes para a gente analisar, que é a própria pessoa de Jesus, no papel do filho, e da mãe dele. Então, se é dia dos pais, o que eu estou lendo um texto que fala da mãe com o filho? Vocês têm paciência? A gente chega lá. Mas o que é interessante nesse texto é porque, além desse texto marcar o início do ministério de Jesus, porque foi quando Jesus começou a se mostrar quem ele realmente era. Porque até então, até os 30 anos de idade de Jesus, ele era uma pessoa aparentemente normal, vivendo ali a realidade, ainda em casa com a mãe e o pai. Talvez nessa época o pai José já devia ter falecido, a gente não tem muita informação a respeito disso. Mas Jesus, então, foi um bom filho o tempo todo, mas só começou a mostrar a que ele realmente viera ao completar os seus 30 anos. Então, como esse foi o primeiro milagre, a gente tem aqui uma realidade interessante, porque talvez ali ninguém soubesse exatamente quem era Jesus, e estavam ali simplesmente percebendo e participando do seu primeiro milagre. Mas o que é interessante é que esse texto mostra que depois de 30 anos, Jesus começou algo fantástico, fundamental para a sua vida e para a minha. Aos 30 anos, Jesus começou algo, um processo novo, onde ele se estabeleceu ali como o anunciador de todas as promessas do reino de Deus, o seu Pai. Aos 30 anos ele começou algo, e tem muita gente aqui que nem aos 30 chegou e acha que já perdeu todas as oportunidades de começar algo que presta. Deus providenciou tudo isso para que Jesus, aos 30 anos, pudesse começar algo que não só prestou de uma forma muito acima do que a gente pode imaginar, que tanto é que é verdade que nós estamos aqui hoje sentados juntos nesse lugar, porque o que ele começou lá atrás valeu a pena. Então, nunca é tarde, queridos, para a gente começar alguma coisa orientados, agraciados e abençoados por Deus. Então, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei se você já desistiu de alguns processos na sua vida, eu não sei se já começou alguma coisa e não conseguiu acabar, eu não sei se você já teve a iniciativa e faltou a acabativa, mas uma coisa eu sei, não existe idade para se começar um processo que é abençoado por Deus. Então, fica firme. Talvez você esteja aí nos seus mais de 30, que seja, mas eu quero te falar uma coisa. Se Deus quiser começar alguma coisa através da sua vida, fique firme e deixe que Ele te use de tal forma que esse processo possa chegar a um fim com um propósito, porque isso vai abençoar inúmeras vidas, porque é isso que Deus sempre faz quando Ele usa a vida de nós, os seus filhos. Amém? Então, a gente começa a ver isso aqui, que Jesus foi uma pessoa que aos 30 anos, não que ele não tenha feito nada antes, ele foi um filho perfeito, ele foi uma pessoa perfeita, porque nesses 30 anos, passou pela infância, passou pela adolescência, passou pela juventude, e nenhuma dessas fases da sua vida, ele se deixou levar pelas suas provações e tentações, a ponto de pecar ou de magoar o coração do Pai. Então, Jesus tem muito que nos ensinar. Começa o seu milagre numa festa de casamento, onde a gente deixa ver muito claramente nesse texto que aquele problema que ele enfrentou ali, que a própria mãe comentou com ele, é de que o vinho no casamento judeu era muito importante que os noivos tivessem vinho suficiente para que todos os seus convidados pudessem beber. Na verdade, na tradição judaica, faltar vinho no casamento era sinal de uma grande humilhação, principalmente para os noivos.
É como se os noivos não tivessem feito as contas certas, não tivessem programado o casamento da forma correta, e ali, de repente, faltar vinho, naquele momento seria um fiasco aquele casamento. É quase que isso nessa tradição. E Jesus, então, ali, ele começa os seus milagres proporcionando a uma casa, a uma família, um momento de alegria. Porque é isso que o vinho trazia ali nesses casamentos. Então, Jesus, ele faz ali, opera um milagre, fundamentado numa alegria que ele queria trazer aos noivos, ao invés de deixar com que eles passassem por um momento de humilhação. E ainda que não apareça, eu creio que esse texto traz para nós também um entendimento muito forte a respeito da paternidade de Deus. Porque pelo seguinte, Jesus começa o seu ministério, e quando ele começa com esse milagre, Jesus então dá início, ele dá o pontapé inicial por 3 anos de trabalho que ele teve no planeta Terra, onde, fazendo o que ele fez, curando, operando milagres, e tantas coisas que ele operou ali, nesses 3 anos, ele está ali naquele início, trabalhando para que a humanidade pudesse perceber que ele estava tão somente ali para obedecer o que Deus, o seu Pai, já tinha estabelecido como parte de tudo isso, desde lá de trás, quando Adão e Eva pecaram e fizeram aquilo que não era devido, desobedeceram uma ordem de Deus. Então, o que a gente vê nesse texto é Jesus disposto a começar aquilo que o pai dele mandou ele fazer, e a mãe, com uma forma sábia, ela percebe um momento e ela fala uma coisa fenomenal aqui para Jesus. Para os serviçais, quando ela diz o seguinte: façam tudo que ele lhes mandar. Porque ela tinha noção. Talvez ali, Maria conhecia muito bem como era o relacionamento de Jesus com José, que era o seu pai terreno. Mas, com certeza, com tudo que Jesus deve ter conversado com ela nesses 30 anos que eles ficaram juntos ali, porque ele não tinha começado o seu ministério, eu tenho a certeza de que Maria conhecia perfeitamente, desde o recado do anjo Gabriel lá atrás, de que ela teria um filho, sem conhecer a homem nenhum, ela já então pôde ir por 30 anos ali conversar com Jesus e saber o propósito do coração de Jesus em obedecer o Pai. Então, quando ela vira para aqueles servos e fala assim: olha, façam tudo o que ele lhes mandar, é o coração de uma mãe sábia, declarando para aqueles que estão à volta a respeito da importância de ser obediente ao mandamento, à ordem, ao estabelecido de seu Pai. Amém? É sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. A importância de a gente entender o nosso papel, não só de pais, para aqueles que são pais, mas o nosso papel de filhos para aqueles que têm ou já tiveram pais, entendendo a importância de tudo isso. Mas vamos entender outras coisas também, algumas características peculiares desse texto. Primeiro que fala que existiam 6 potes. Não era um pote pequeno, não. Eles falam que os potes, o texto que a gente lê aqui, traduzindo aquilo que estava no original, fala que eram potes de 80 a 120 litros de capacidade. Obrigado, querido. Então, você vê que não é um potezinho comum. Você pode ver isso se você tentar carregar sozinho um pote de 120 litros. Você vai ver que não é um pote comum. Porque primeiro que eu tenho certeza que você não vai dar conta de carregar isso sozinho. 6 potes. Então, vamos considerar que são 120 litros. Só para fazer a conta aqui, pegando o máximo que poderia ser 6. 120 vezes 6, porque eram 6 potes, nós estamos falando de 720 litros de vinho. Sem considerar o que o povo já tinha bebido e já tinha acabado. 720 litros. Eu acho que eu nunca fui num casamento com tanto vinho assim. Eu acho que não. Mas por que isso é interessante? Porque o número 6, na palavra de Deus, o número 7, vamos no 7 primeiro. O número 7 é considerado o número da perfeição. Então, alguns estudiosos dizem que o número da perfeição é porque 4 simboliza o homem e 3 simboliza Deus. Então, quando Deus e o homem se ajuntam, quando o homem entende a manifestação do poder de Deus sobre a sua própria vida, 4 mais 3 dá 7, então a gente tem a perfeição de Deus. Mas, se 7 é o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição. 6 simboliza aquilo que é inacabado. 6 simboliza aquele número que ficou por fazer e não foi feito. Era para chegar onde tinha que chegar e não chegou. Era para ter tido um término e não teve. O 6 sempre foi o símbolo dessa coisa que não foi acabado. E quando a gente vê que são 6 taças, 3 potes, é interessante, porque de repente é como se Deus pegasse o 6 e transformasse no 7. É como se Deus pegasse o imperfeito e trabalhasse isso para que esse perfeito se tornasse.
É como se Deus estivesse estabelecendo, e a gente vê isso na palavra de Deus. Porque Deus fala o seguinte, a lei não é suficiente, mas a minha graça te basta. Então, é como se a lei que fosse inacabada, que não fosse perfeita, fosse agora se tornando o alvo da perfeição da graça de Deus que se manifesta naquilo que é imperfeito. Confundiu a cabeça ou está tudo certo? Amém? Então, é como se Deus, e é isso que ele faz, ele vem e pega uma pessoa como você e eu, inacabado, imperfeito, cheio de mania, cheio de defeito, cheio de trique-trique, cheio de coisa. E ele fala assim, olha, embora seja imperfeito, eu quero demonstrar para você que a minha graça é suficiente para transformar você em alguém que tem a capacidade de viver na eternidade comigo. Porque na eternidade é perfeição. Então, a graça de Deus é essa graça que nos encontra imperfeitos, mas nessa imperfeição consegue nos transferir para uma situação onde a graça dele é tão suficiente, tão suprema, tão maravilhosa, que a imperfeição vai deixar de existir, porque a perfeição nos levará, ou quer dizer, nós vamos chegar no lugar da perfeição, onde eternamente viveremos com Deus. Então, isso aqui é um símbolo interessante, porque Deus chega lá, Jesus chega lá, vê aquelas talhas, aqueles potes cheios de água, fala para o serviçais, transforma aquela água em vinho, e de repente, então, ele fala o seguinte, olha, aonde a imperfeição se estabelece, a minha graça é suficiente. Amém? Isso acontece na nossa vida. E isso é trabalho que começou no coração de um pai de Deus. Como se não bastasse, né? Quando ele trabalhou ali com essa quantidade de vinho que foi disponibilizada para o casamento, de 720 litros. Se você quiser depois fazer as contas para saber quantas garrafas de vinho dá, normalmente uma garrafa de vinho tem 750 ml. Aí você faz as contas e você vai ver o tanto de vinho que tinha lá naquele casamento. Mas o que é importante a gente ver aqui é que quando a graça de Jesus se manifesta, existe suficiência em tudo. Quando a gente entende aquilo que Deus quer fazer e faz nas nossas vidas, meus queridos, nós começamos a entender que Deus não faz as coisas pela metade. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele inicia, Ele finaliza. Ele nunca vai trabalhar fundamentado no número 6, que é o do inacabado. Ele trabalha no número 7, que é o número da perfeição. Então, quando Jesus trabalha em nós, a graça dEle, que é manifestada aos nossos corações, é uma graça que vai se tornar suficiente. Então, escuta uma coisa aqui, em nome de Jesus, presta atenção. Nenhum de nós pode falar de sã consciência, vivendo em Deus, que tem necessidade de alguma coisa. Amém? Às vezes você pode estar até vivendo uma necessidade, mas isso é porque você não está entendendo o que Deus já fez por você para tomar posse daquilo que já é seu. Porque a graça dele é suficiente, a graça dele é abundante, a graça dele é ilimitada. Então, quando a gente tem esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, a gente vai perceber, então, que vive em necessidade quem é aquele que ainda não conseguiu entender o que Deus fez por ele, através de Jesus. É aquele que ainda não entendeu a suprema graça e o amor do Pai para conosco, filhos, e vivemos ainda como se estivéssemos mendigando alguma coisa, como se não tivéssemos. Que a palavra de Deus já foi clara. Ele disse, olha, se Deus já nos deu Cristo Jesus, que é o seu Filho unigênito, aquele que de mais especial que Deus tinha, se Ele já nos deu Jesus, a palavra de Deus fala, é certo que com Ele também Ele já nos deu? Hã? Não ouvi? Ah, melhorou. Todas as coisas. Querido, então não tem necessidade, não tem algo que você possa estar vivendo que a Deus não operou o suprimento como um todo. Porque a graça dele é ilimitada. É suficiente. É abundante. Então esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre o imperfeito sendo dirigido, direcionado para o perfeito. Fala da necessidade sendo suprido pela suficiência. Porque é isso que o primeiro milagre de Jesus nos conta. É isso que o primeiro milagre de Jesus nos revela. Então, quando a gente entende isso, a gente então pode perceber que o mesmo Pai que abençoou Jesus para que isso acontecesse, é o mesmo Pai que está disposto a fazer a mesma coisa, já fez por você e por mim, em Cristo Jesus. Então, esse texto fala sobre isso. Então, por isso que a mãe dele vira para os serviçais e fala assim, olha, gente, façam tudo
que ele lhes mandar. Porque está o segredo da paternidade. Como pais, nós fomos ensinados, Deus nos revelou, Deus nos mostra, Deus agiu dessa forma, mostrando que, como pai, e pelo amor que ele, pai, tem para conosco, filhos, esse amor, ele só se manifesta de uma forma plena, total nas nossas vidas, quando nós entendemos o significado de uma palavra muito pequenininha, não pequenininha, uma palavra média, que chama-se obediência. Quando Deus opera, fala, ele falou para Jesus, Jesus em todo o tempo, como Deus, ele poderia ter feito o que ele bem entendesse, mas ele, toda vez que ele abria a boca para falar a respeito desse assunto, ele dizia, eu estou aqui para fazer o que o meu Pai me mandou. O sucesso do ministério de Jesus foi fundamentado na obediência. Como filho, ele obedeceu em todas as coisas. Até quando ali na cruz a coisa estava feia, estava doendo, estava machucando, estava complicado, porque está tudo acontecendo com ele naquele momento. Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque estava doendo em Jesus, em todas as questões, em todas as situações. Ali era a cabeça doendo com espinho, era prego, eles dizem, os cientistas dizem que não existe uma forma de dor mais agoniante do que uma pessoa crucificada. Sabe por quê? Porque ele fica com os pesos totalmente nos pregos, os pregos do pé, os pregos na mão. Então existe dentro do próprio ventre de uma pessoa crucificada um reposicionamento dos órgãos por causa da posição que ele fica e pelas horas que Jesus ali ficou, que se tornam agoniantes aquela dor. Diante daquilo lá, Jesus solta um comentário, Senhor, se possível, afasta de mim, mas contudo, seja feita a tua vontade. É a mesma coisa que você falar assim, olha, está difícil, Senhor, mas eu quero ser obediente. E foi isso que ele fez. E por causa da obediência dele, nós recebemos todo o ensinamento, toda uma declaração da importância de nós, filhos, também sermos obedientes. Então, por isso que a mãe de Jesus, entendendo a importância de Jesus obedecendo o próprio Pai, falar para os servos, porque se vocês, servos, obedecerem o que Jesus está falando, muitas pessoas vão começar a perceber a importância dessa obediência, e o ministério de Jesus vai alcançar os corações que precisam ser alcançados. Obediência, nada mais do que obediência, e isso que a gente precisa estar atento, porque esse é o maior atributo de um pai. O maior atributo de um pai é o pai que, por amor aos seus filhos, consegue instruí-los de tal forma que eles possam viver com valores, com princípios, com coisas que esse mundo não vende, com coisas que esse mundo não dá, nem vende nem dá. Porque o que mais acontece, o que mais nos entristece, o que mais machuca o coração de um pai, é ver que, ao invés de buscar os princípios que foram passados, os filhos, as crianças, seja que idade for, começaram a achar que poderiam ter o livre-arbítrio de escolher qualquer tipo de coisa. E a gente vê que isso são escolhas que os próprios filhos começam a sofrer, porque não tiveram o entendimento do privilégio da obediência. Nós, pais, fomos ensinados por Deus Pai para instruirmos os nossos filhos. Esse é o principal papel de um pai. Instruir o caminho que eles devem andar. Não só instruir, mas também viver. Porque o maior ensino não é eu faço o que eu falo. Pode fazer o que eu faço. Porque se você fizer o que eu faço, você vai se dar bem na sua vida. Deus Pai deu toda a condição para Jesus, o Filho, de exercer seu ministério. Porque o tempo todo Jesus falava assim, eu faço o que eu vi meu pai fazer. Eu tenho exemplo, eu tenho referência. Nós, como pais, somos errados? Somos. Somos falhos? Somos falhos. Eu já fiz coisa errada na vida e muito. Agora, o meu papel é saber que aquilo que eu fiz de errado, ao afetar os meus filhos, eu tenho a condição de pedir perdão para Deus, para os meus filhos, e falar, filho, eu errei por causa disso e disso, mas não faça isso porque você vai pagar um preço muito caro. Nós precisamos instruir os nossos filhos nisso. Eu conheço pais que nunca erraram diante dos seus filhos. Os filhos acham que eles são perfeitos. Morro de dó dos filhos desses pais. Porque o dia que eles errarem, os filhos, eles não sabem o que fazer. Porque eles nunca viram os seus próprios pais diante de um erro.
Toda vez que você esconde do seu filho as suas más atitudes, os seus erros básicos ou não básicos, você está furtando dos seus filhos o privilégio deles saberem como agir quando alguma coisa desse tipo acontece. Eles precisam saber quantas vezes os meus filhos me viram discutindo com a minha esposa. E todas as vezes que isso aconteceu, a gente conversava, eu pedi perdão para minha esposa, ela pediu perdão para mim, e nós pedimos perdão para os filhos se eles presenciaram alguma das nossas discussões. Para que eles soubessem que quando a gente erra, a gente tem referência para saber o que o perdão pode fazer. E triste os filhos que nunca passam por isso, porque quando eles errarem, eles vão ficar tão perdidos que eles não sabem o que fazer. Então nós, como pais, precisamos instruir até quando nós erramos, para que os nossos filhos saibam o que fazer diante dos seus erros. E o nosso maior privilégio como filho é de poder olhar para o pai e saber que a obediência não só alegra o coração dele, mas entender que o maior beneficiado de tudo isso somos nós mesmos que obedecemos. Um filho que obedece, ele começa a entender muito mais do céu do que aqueles que preferem não obedecer. Os filhos que obedecem começam a ter uma referência da eternidade, que sem obedecer eles nunca vão ter. Porque é isso que Jesus ensina. Eu estou lendo um livro do pastor John Maxwell. Ele é um cara que escreve muito para lideranças, para líderes, e é um pastor de igrejas. E ele tem um livro que chama Atitude Vencedora. E ele fala muito interessantemente de várias situações. E ele fala sobre esse aspecto da obediência. E ele fala o seguinte: todo filho tinha que entender que tudo que Deus, o Pai, fala, manda fazer, a gente tem que obedecer, mesmo que algumas coisas não pareçam normais. Por exemplo, a gente tem que obedecer, mesmo que a gente não esteja no lugar certo. Quem falou que o lugar certo para Jesus começar os milagres dele era um casamento? Podia ser em qualquer outro lugar, tinha que ser no casamento. Aí tem gente que já aproveita para falar o seguinte: olha, Jesus... Porque tem gente que acha assim que esse vinho do casamento que Jesus estava não tinha álcool. Tinha álcool sim, meu querido. Tinha álcool. Porque senão eles não precisavam servir o bom primeiro e depois o ruim, para que ninguém estava percebendo, de tanto que já estava com a cara cheia. Tinha álcool sim. E o problema não é ter álcool. O problema é o que a gente faz. A gente tem que obedecer, mesmo quando tiver problema à nossa volta. Porque às vezes a gente acha que obedecer o que o pai está mandando naquele momento vai atrapalhar o que a gente está fazendo do lado de cá. Então a gente não obedece aqui para não atrapalhar o nosso projeto de vida que está do lado de cá. Não interessa. Se o pai mandou obedecer, obedeça. Porque independente do problema, aquilo lá vai ser bom para você. Jesus não tinha nada a ver com aquele fato de ter acabado o vinho numa festa que ele foi convidado. Mas diante daquele problema, ele interviu e entendeu que ali era o momento de começar aquilo que ele veio fazer. Então, ele acabou resolvendo o problema de uma família, que nem o mestre-sala, lá, o encarregado, lá o cerimonialista da festa, tinha visto que tinha sido transformada a água em vinho. Ele ficou indignado com o noivo e falou assim: como é que você deixa para servir o melhor vinho para depois? Porque nem sabia o que estava acontecendo. Obedeça mesmo que você ainda não conheça Jesus como deveria. Aqueles serviçais não sabiam nem quem era Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. Jesus não era famoso ainda. O pessoal não falava assim: é aquele Jesus que está curando os outros. Não, ninguém sabia que Jesus ia curar os outros. Porque ali foi o primeiro milagre dele. Aqueles servos nem sabiam quem que era Jesus, mas só da mãe virar e falar assim: olha, tudo que ele falar, vocês podem obedecer. Eles já obedeceram. Obedeça, mesmo que você não acredite em milagres. Você não precisa acreditar em milagres para obedecer. Aliás, obedeça e provavelmente você vai ver os milagres. Mas sem obedecer, nem isso você vai ver. Obedeça mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Porque esse é o nosso papel de filhos. Nós fomos chamados para obedecer. E quando obedecemos, nós crescemos em todos os sentidos. Espiritualmente, fisicamente,
a sabedoria começa a tomar conta do nosso coração, a gente começa a viver uma realidade onde a gente percebe os atributos de Deus no nosso ato de obediência. Eu louvo a Deus, sabe, queridos, pela experiência que Ele me deu de poder ser pai. Já errei muito com meus filhos. Mas como é gostoso poder ver aquilo que Deus faz. Marquinhos comentou aqui uma coisa, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus precisa ser conhecido como 3 gerações? Eu podia falar, Deus é o Deus de Abraão, amém. Eu podia falar, Deus é o Deus de Isaac, amém. Não, mas ele fala, a palavra de Deus fala, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 gerações, sabe por quê? Porque não basta eu ser pai. Eu posso ser pai, curtir toda a paternidade daquilo que Deus me deu, curtir meus filhos, viver de uma forma totalmente ligada a eles, naquilo que são os seus desafios, ajudá-los no que for possível. Mas o meu papel não termina sendo pai. O meu papel termina quando, como pai, eu consigo ajudar o meu filho a ser pai. Porque são nos meus netos que eu vou ver se o que Deus me mandou fazer foi bem feito. Amém? Por isso que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus do avô, do pai, e do filho e do neto. Porque quando os meus filhos, e eu tenho vivido esse privilégio, porque agora eu tenho netos. E como é gostoso eu poder ver meus netos e ver que eles têm princípios. Ver que eles têm valores independente da idade deles. Poder ver que as coisas acontecem. Como, independente da idade deles, eles já têm entendimento do que é digno, do que é honroso. Eu acho a coisa mais linda, quando meus netos estão brincando de bola lá na minha casa, e de repente alguma coisa acontece, já quebrou vidraça, já caiu pedaço da casa, e eles chegam para mim e falam assim, vovô, eu estava brincando de bola, eu chutei a bola meio torta, a bola bateu ali, aconteceu isso. Isso é valor. Um dia eu estava com 2 netinhos, e a gente estava brincando, eu brinquei e falei assim, olha, quem conseguir ficar numa perna só mais tempo vai ganhar o dinheiro que está em cima da minha. Tinha um dia lá em cima da minha mesa, eu nem lembro quanto que era. Nós brincávamos, não tinha nem R$10. Aí o João Marcos estava lá e o Luiz Felipe, o João Marcos do Arthur e o Luiz Felipe do Bruno. O João Marcos ficou com a perninha lá, os dois assim, aí um começou a balançar, a gente olhou para o outro, o João Marcos ficou de lá, e aí ele bateu o pezinho e disse, ei, João Marcos, você ganhou. O João Marcos foi lá, pegou o dinheiro, veio e falou assim, Luiz Felipe, o dinheiro é seu. A gente deu assim, por quê? Não, porque a hora que vocês olharam para ele, eu pus o pé um pouquinho no chão. Isso é valor. Entende, gente? Isso é valor. Isso não tem preço. Ninguém viu. Eu poderia ter pegado aquele dinheiro, comprado os pirulitos, os picolés, sei lá o que iria fazer com aquele dinheiro. Aquela fortuna. Mas ele tinha valor. Ele falou assim, eu encostei o pé, vou. Então o dinheiro é do Luiz Felipe. Entende isso, queridos? Então, o nosso papel se cumpre quando, como pai, eu ensino meu filho a ser pai, para que ele possa ter os seus filhos obedecendo em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aí eu cumpri meu papel. Eu posso morrer feliz sabendo que meus filhos conseguiram cumprir o papel deles como pais, e assim, de geração em geração, isso vai sendo estabelecido. Amém? É isso. Então, a gente poder passar valores para os nossos filhos, de tal forma que eles entendam que é fundamental que esses valores que eles receberam sejam passados também para os filhos dele. Senão, de geração em geração, a coisa é só complicando, piorando, bagunçando, todo mundo perdendo noção do que é certo, do que é errado. Mas não, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus do César, do Arthur, do Bruno, da Liana e da netaiada toda. Entende isso? A gente ser aquele que passa valores para os nossos filhos e faça com que eles sejam obedientes. Porque quando eles não são obedientes, somos nós os pais que temos que falar, filho, o prejuízo da sua desobediência é muito forte. Talvez você não tenha nem estrutura para aguentar isso. Então, seja obediente, que quem vai ganhar com isso é você. Então, esse é o nosso papel. E o melhor de tudo é saber que todos esses princípios e valores vão ser construídos na vida deles e vão ajudá-los a entender e participar mais eficazmente da eternidade com Deus. Imagine quem quer chegar lá na eternidade sem saber o que é princípio e valor. Eu acho que você nem vai. Talvez você vá para outro lugar.
Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente chega onde precisa chegar. Então você quer dar um presente para o seu pai? Dê a sua obediência. Eu não posso nem falar do meu pai. Hoje meu sogro foi tomar café lá em casa. E quando ele estava subindo, chegando em casa, eu comecei a chorar. Porque 29 anos atrás, meu pai foi para o encontro de Deus. Eu vi meu sogro, eu falei, que privilégio, 94 anos. Meu pai foi tão cedo, 69. Mas sabe o que é gostoso? Saber que a gente aprende princípios e valores com todos os pais que Deus coloca perto da gente. E eu olhei ele lá e pensei, não consegui nem dar um feliz dia dos pais para ele. Choramos dois, ele começou a chorar também. E eu lembro do meu pai, a coisa que eu mais tenho saudade do meu pai são os conselhos que eu tive quantas vezes e como fazem falta. Só quem já perdeu um pai para saber o tanto que um conselho de pai faz falta. Mas sabe o que é bom? Nós temos um pai que está no céu, que está cheio de conselho. E a gente dança porque a gente não leva em conta os conselhos dele. A gente dança porque a gente não obedece os conselhos que já nos foram dados pelo pai. Talvez você tenha o seu pai vivo até hoje, talvez em condições que não consegue mais dar conselhos. Mas muitos ainda têm pais que podem aconselhar. Aí você fala assim, você não conhece meu pai, esse conselho dele não presta. Filho, pode ser que o conselho do seu pai não presta, mas eu tenho a certeza de uma coisa, Deus usou a vida do seu pai para o bem ou para o mal, para que você pudesse entender valores que vale a pena ser guardados e que tem que ser jogado fora. De uma forma ou de outra. Mas, quer dar um presente para o seu pai? Quer dar um presente para Deus, que é seu pai? Obedeça. Quer dar um presente para o seu pai que ainda está vivo? Honra a vida dele com a sua obediência. Com a sua obediência. Honra a vida dele com a sua presença. Honra a vida dele com o seu abraço. Honra a vida dele com um beijo. Ou vontade de beijar meu pai. Honra a vida dele. Ao invés de abrir sua boca e falar coisas que não precisa a respeito dele mesmo. Quantas coisas malditas já foram ditas por filhos, por não honrar os seus pais. Quantas? Honra a vida dele. Vai lá dar um abraço nele e fala assim, pai, obrigado por tudo que o senhor me ensinou. Agora, nós temos que entender que talvez você não tenha mais pai, como eu. O pai já foi para a glória. Mas como filho desse pai que já foi para a glória, eu posso ser grato. Abençoando todas as pessoas à minha volta, obedecendo Deus que é meu pai, e eu sendo usado por ele para, de alguma forma, acrescentar alguma coisa na vida dos outros. Você não tem ideia do tanto que você vai ser usado por Deus se você se dispor tão somente a ser obediente. Obediência é o maior presente, sem dúvida nenhuma, que um filho pode dar ao seu pai. Olha o que está escrito lá, estou terminando. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Você quer ser purificado? O maior instrumento de purificação que você pode ter na sua vida é a obediência à verdade. Obediência. Alguém pode me arrumar um guardanapo, por favor? Um lenço de papel. Obediência purifica. Obediência nos leva ao amor fraternal e sincero.
Obediência nos leva a amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Obrigado, querido. Tá bom, obrigado. Infeliz o homem que não tem o privilégio de experimentar a obediência. Amém. Pai, muito obrigado, Jesus, que o Senhor é Pai. E como Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos modela, o Senhor nos envolve, o Senhor nos ama de uma forma, Pai amado. Oh, Deus, uma forma que nós humanos não conseguimos alcançar. Mas só o fato de a gente tentar te imitar, Deus, já nos faz especiais. Só da gente querer amar uns aos outros já nos torna, Deus, pessoas mais do que especiais. E a gente quer te louvar porque são os valores que o Senhor nos ensina da tua palavra, que nos faz ser pais. Ainda, Deus, que falhos, mas que conseguem instruir seus filhos com valores, com princípios que temos aprendido de ti. Princípios esses, ó Deus, que vão sendo espalhados. Como é bom a gente olhar para gerações que vêm depois e ver que esses princípios vão sendo passados, ó Deus. Como é gostoso ver o que o Senhor faz na vida dos nossos netos. Como é bom a gente ver que esses valores vão sendo transferidos. Porque existiu obediência na vida dos nossos filhos, como existiu nas nossas vidas em relação aos nossos pais. E da mesma forma, Pai, nós queremos ser obedientes ao Senhor em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por isso, Pai amado, faça-nos sensíveis ao teu querer, ao teu falar, ao teu agir. Para que, como pais, a gente possa dar exemplo. Exemplo que presta aos nossos filhos. E tenha misericórdia daquilo que, Pai, que nós ensinamos errado. Mas o Senhor é tão bom que nos erros também a gente acaba aprendendo. Se os nossos olhos continuam colocados em Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, ó Deus amado, dá-nos o privilégio de como fazemos ao Senhor, fazemos aos nossos pais. Que o nosso trunfo, a nossa honra possa ser fundamentado na obediência. É o nosso clamor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? E já que eu estou falando em obediência, nós vamos tomar a ceia, porque isso a gente faz por obediência. Então eu queria pedir para os irmãos aí que trouxessem para a gente. Pais, cuida os seus filhos o máximo que vocês puderem, que não tem preço esse privilégio. Filhos, honrem os seus pais. Porque o dia que eles forem embora, vocês vão sentir falta. Então honrem enquanto vocês estiverem vivos. Para não ficar aquele doce amargo de quem já arrependeu, porque o que queria ter falado não falou, porque o que queria ter feito não fez. Curta seus pais enquanto eles estão aqui com você. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graças, porque vamos estar tomando essa ceia, Deus, por obediência. Porque o Senhor mesmo falou para que a gente fizesse isso até que o Senhor voltasse. E mesmo achando, ó Pai, que pode estar muito perto do Senhor voltar. Ou talvez não. Mas o nosso papel é te obedecer. E a gente está aqui como igreja para te obedecer juntos. Podemos, ó Pai, reconhecer o teu sacrifício que o Senhor fez através de Jesus por cada um de nós. Muito obrigado, Deus amado, pela obediência do seu Filho Jesus. Que é isso que nos deu princípios e valores para ser seguidos. E a gente louva por tudo isso. Obrigado pelo pão que simboliza, Pai, o corpo de Cristo, entregue por amor a cada um de nós. Obrigado pelo vinho, Pai, que simboliza o sangue de Cristo vertido naquela cruz, também com o mesmo propósito. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos nesse momento. Amém.
Então pegue o pão e come esse pão. Não só como quem tem um coração obediente, mas como quem reconhece o motivo de tudo isso, bem lá dentro, no fundo do seu coração. Amém? Obrigado, Pai Santo. Obrigado pelo privilégio da obediência. Todo mundo recebeu o kitzinho, queridos? Alguém ficou sem receber? Então agora vamos tomar também o cálice, entendendo que esse é o sangue da nova aliança em Cristo. A nova aliança que nos dá um trailer da eternidade com o Pai. Que ao bebê-lo você possa entender que tudo que Jesus fez por você foi com esse propósito, de te levar à eternidade, com um coração limpo, um coração puro, onde o pecado já tem sido algo que a gente corre disso, porque não vale a pena. Porque o pecado é o símbolo da desobediência. Então que como obedientes, sem pecado, nós possamos beber desse cálice, entender o privilégio da nova aliança que foi estabelecida conosco em Jesus. Aleluia. E depois de cearem, o Senhor orou e eles os discípulos, tiveram o privilégio de continuar andando com Jesus. E nós, seus filhos, fazemos isso até que eternamente estejamos com Ele. Amém? Pai, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o Senhor, o amor de Deus, o Pai, e todo o entendimento do Espírito Santo do Senhor em nós, possa ser hoje e sempre, agora e em todo o tempo, nas nossas vidas. E que como filhos, ó Deus, nós possamos olhar para o Senhor, Deus Pai, e entender o privilégio da obediência. Seja assim com todos nós, seja assim com todo o povo de Deus, aqui e para sempre. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Uma semana de vitória. Nós vamos ter agora aqui, cadê o